Olá, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves. Estamos começando mais um novo módulo do nosso curso TFM, que é o nosso treinamento de formação ministerial. Hoje nós estamos dando início ao terceiro módulo e esse módulo é um módulo voltado para te capacitar a conhecer o texto das Escrituras Sagradas, a conhecer o texto como alguém que está estudando, como alguém que está pesquisando sobre as Escrituras. Para que isso aconteça, nós vamos nos utilizar de alguns métodos de interpretação, métodos de estudo. Então, você vai aprender a conhecer as Escrituras, aprender a fazer um estudo, uma análise de um texto bíblico, e isso vai te capacitar tanto a conhecer o texto de uma forma mais clara, de uma forma mais profunda, como também vai te capacitar a conseguir transmitir o ensino das Escrituras de uma forma coerente, de uma forma clara e de uma forma entendível. Até porque, primeiramente, você compreendeu o texto, você entendeu o texto. Em segundo lugar, esse estudo, essa abordagem que nós vamos aprender nessa disciplina, nesse módulo, vai te capacitar exatamente para que você possa, no próximo módulo, aprender a preparar o sermão. Ou seja, toda a parte estrutural, toda a parte de estudo, de pesquisa, você vai adquirir nesse módulo. No próximo módulo, onde nós vamos estudar sobre a comunicação do Evangelho, sobre princípios da homilética, princípios da transmissão do sermão, lá você vai aprender como estruturá-lo, como construí-lo, como transmiti-lo, como aplicá-lo. Mas esse momento aqui é um momento de primordial atenção. Esse é um momento que você precisa procurar trabalhar esse módulo da melhor forma possível. Eu preciso que você, aluno, aluna do TFM, que você se dedique muito neste módulo para que você possa aprender a conhecer o texto bíblico de uma forma esclarecedora, de uma forma profunda, de uma forma que você compreenda a passagem, interprete qualquer passagem das Escrituras e possa transmiti-lo a outros. Então, essa é uma disciplina, nosso curso, mesmo sendo um curso de formação ministerial, um curso de teologia prática, essa disciplina é uma disciplina bíblica e que ela vai te capacitar exatamente a aprender a estudar o texto. A partir de então, quando você absorver e aprender os princípios e a metodologia que aqui será ensinado, você será capaz de estudar qualquer texto bíblico, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? Primeiramente, nós precisamos entender um seguinte aspecto que é muito, mas muito importante mesmo. As Escrituras são um conjunto de textos das mais variadas vertentes. O que eu quero dizer com isso? Que o texto da Bíblia, ele não é um texto ele não é um texto uniforme, ele não é um texto que basicamente trata-se de um modelo de escrita, não. As Escrituras, vamos pensar assim, você está diante de uma biblioteca, cuja essa biblioteca tem cerca de 66 livros, e desses 66 livros, compreendemos que existem em média 40 autores. 40 autores que escreveram em épocas diferentes, 40 autores que tinham visões teológicas às vezes diferentes, 40 autores que tinham maneira de expor o seu pensamento, maneira de trabalhar as suas ideias diferentes, que se utilizaram de estilos literários diferentes. Então tudo isso forma as Escrituras. É uma colcha de retalho multicolorida. E para que nós possamos aprender a conhecer melhor, nós precisamos compreender que dentro das Escrituras nós vamos encontrar alguns tipos de gêneros literários, de literaturas específicas. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia a literatura de foco narrativo. Nós vamos estudar tudo isso mais à frente quando nós entrarmos exatamente sobre o quesito de interpretação. Mas vamos lá. Você vai encontrar literatura de tipo narrativo. Basicamente, 90% da Bíblia é composta desse gênero literário. O que são as narrativas? Narrativas são a contação de histórias. A narrativa é um estilo em prosa, onde se relata eventos históricos, eventos biográficos
ou eventos fictícios. Nós temos inúmeros exemplos, livros inteiros que carregam esse foco narrativo. Então, podemos dizer que a Bíblia é um livro que contém histórias, é um livro que nos conta histórias. Então, esse gênero literário ele está presente na Bíblia. Mas nós vamos encontrar também a literatura que nós chamamos de literatura profética. A profecia é um gênero literário, há uma forma de se escrever dentro desse estilo. Então, a profecia vai ser um gênero que vai envolver as mensagens inspiradas, as revelações de Deus que foram transmitidas pelos profetas. E boa parte, principalmente no Antigo Testamento, você tem uma boa parte das escrituras do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, que são caracterizadas por esse gênero literário que é a profecia. Nós vamos encontrar também a literatura que nós chamamos de literatura jurídica, literatura código de leis. Né? Nós usamos o termo muitas vezes legal, no sentido de leis, código de leis. Então você tem uma boa parte das escrituras, principalmente naquilo que nós chamamos de Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós cristãos normalmente chamamos de Pentateuco. Por que a palavra Pentateuco? Penta, 5, teuco, na verdade é um estojo que contém 5 livros. A ideia é chamar que esses 5 livros fazem parte de um agrupamento só. Para o judeu, esse agrupamento desses 5 livros é chamado de Torá. Torá, ou seja, é a lei, é o livro da lei. Embora a palavra Torá, ela implica em instrução, orientação, direcionamento. Dentro desse material, nós temos inúmeros códigos de conduta, temos legislações estabelecidas por Deus para orientar o comportamento humano e para orientar a comunidade de Israel que estava surgindo. Nós podemos dizer que a lei, a Torá, é a constituição do Estado de Israel nas Escrituras. Então, o Israel bíblico recebe uma constituição. Dentro dessa constituição existem inúmeras leis voltadas para propriedade, leis civis, leis militares, leis cerimoniais ou religiosas, ou seja, é um conjunto de códigos que abarcam toda a vida humana, todo o comportamento humano, para que o povo de Israel se orientasse e pudesse viver a sua vida pautada nessas leis. Então ali existe um estilo, um exemplo claro para nós de um documento com código de leis é os 10 mandamentos que você pode ver em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Ali você tem normas, padrões para que uma pessoa possa viver. Depois a gente tem um outro gênero, que é o gênero da poesia. A poesia aparece em muitos lugares, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a poesia, ela gerou uma literatura própria, que você tem na própria escritura um espaço específico para o gênero poético. Nós temos uma seção nas nossas Bíblias, principalmente na Bíblia cristã. Nós dividimos a Bíblia protestante em livros da lei, que são os 5 primeiros livros. Nós dividimos depois, a segunda divisão é livros históricos, que vai de Josué até o livro de Neemias, até o livro de Esther, né? Tem Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos uma seção que é chamada de Poéticos e Literatura de Sabedoria, que são os livros que vão de Jó até Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então nós temos Jó, nós temos o livro dos Salmos, nós temos o livro dos Provérbios, nós temos Eclesiastes e nós temos o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Esses 5 livros, eles compõem essa literatura que nós chamamos de livros poéticos e de sabedoria. E depois, na nossa Bíblia, no nosso Antigo Testamento, nós temos a literatura profética, que vai de Isaías até Malaquias, onde Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, incluindo o livro de Lamentações, né, dentro de Jeremias, nós chamamos de profetas maiores. Okay? Por que profetas maiores? Pela extensão da sua obra. Você vai ver que Isaías, Jeremias, nós também colocamos o livro de Daniel, né, dentro da literatura cristã. Então, peraí. Isaías, Jeremias, juntamente com Lamentações, Ezequiel e Daniel, nós chamamos de profetas maiores exatamente pela extensão da obra, pelo tamanho da obra. E de Oséias,
até Malaquias nós chamamos de profetas menores, mas o Antigo Testamento, nós cristãos dividimos em livros da lei, Gênesis até Deuteronômio, livros históricos de Josué até o livro de Esther. Nós dividimos depois por literatura de poética ou de sabedoria, que vai do livro de Jó até o livro de Cantares. Depois nós dividimos em literatura profética, que vai do livro de Isaías até o livro de Malaquias. E dentro disso nós dividimos em profetas maiores, né, de Isaías até Daniel, e de Oséias até Malaquias, nós chamamos de profetas menores. Já o Novo Testamento tem um outro arranjo, né? Nós dividimos eles em evangelhos, em biografia, que são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros biográficos. Depois nós temos um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Depois nós temos uma seção que é bem nova, que é a seção chamada de cartas, que é uma seção que nós chamamos de seção doutrinária, porque nas cartas é que estão ali, vamos dizer assim, os padrões de ensino do evangelho, de ensino cristão, de como seguir a Cristo. E aí nós então temos de Romanos até a carta de Judas. Todas essas são literaturas doutrinárias e são um gênero epistolar, ou seja, são um gênero de cartas. E depois nós temos uma literatura profética no Novo Testamento também. Nós temos uma única literatura profética, que é o livro do Apocalipse. Então, recapitulando, o Novo Testamento se divide em biografia, que são os evangelhos, em história, que é o livro de Atos, em cartas, que vão de Romanos até Judas, e em uma literatura profética, que é o livro de Apocalipse. Então, olhando para as Escrituras, nós temos uma seção da Bíblia que é voltada para os poéticos. Então, para você ver a importância da poesia dentro das Escrituras Sagradas, ok? E você vai ver que é uma linguagem, é uma poesia caracterizada por figuras de linguagens, por imagens que transmitem vida, por toda uma linguagem e uma estrutura poética, ok? Depois nós temos as epístolas, que é uma outra forma de escrita, que são as cartas que são dirigidas ou a pessoas individuais, ou a igrejas ou comunidades. E esse gênero epistolar, ele também tem suas características próprias. E basicamente essas cartas, elas foram usadas para abordar questões teológicas, questões éticas, questões práticas, também para defender a fé cristã diante de ameaças, defender a fé transmitida pelos apóstolos diante vamos dizer assim, das situações de oposição que existiam, tanto de perseguições externas, como internas, através dos falsos ensinos, das chamadas heresias. E aí a gente tem um gênero apocalíptico, que é um gênero que é uma literatura que aparece muitas vezes dentro da literatura profética, que é uma literatura onde aparece sempre essas imagens de visões, revelações, é uma literatura rica em simbolismos, sempre aponta para um evento escatológico, ou seja, é uma literatura que ela é muito figurativa, é uma literatura complexa. Você pode ver que parte do livro de Daniel carrega dois gêneros. Você tem a metade do livro de Daniel, basicamente 50% a 60% do livro de Daniel. Vamos pegar 70%, né? Porque dentro da segunda parte nós temos ainda foco narrativo. 70% do livro de Daniel basicamente é só narrativa. Mas dentro disso você tem pelo menos uns 30% de literatura que nós poderemos chamar ou de literatura profética ou de gênero apocalíptico. Na verdade, mais do que uma literatura profética, o que está presente no livro de Daniel é esse gênero literário. E depois você tem o próprio Apocalipse no Novo Testamento, que recebe esse nome exatamente por carregar essa literatura, né, por ser caracterizado por esse gênero. Okay? Existem muitas outras literaturas desse aspecto que não aparecem nas Escrituras, que são considerados livros apócrifos, que também carregam uma literatura de gênero apocalíptico. Então você tem o Apocalipse de Baruque, você tem o terceiro e o quarto livro de Esdras, você tem um livro que ficou muito conhecido, pelo menos hoje em dia, nas últimas décadas, que alguns atribuem ter sido escrito por volta do primeiro século antes de Cristo, que é o livro de Enoque. Se você for ver bem, o livro de Enoque, ele é uma literatura apocalíptica, e ele é um livro que ele era conhecido pelos autores do Novo Testamento. E aí você pode me perguntar como esses autores conheciam o livro de Enoque. Para você ter ideia, existem citações
diretas, menções diretas ao livro de Enoque. Você vai ver Pedro fazendo uma citação na sua segunda carta ao livro de Enoque, e você vai ver o próprio livro de Judas, onde ele faz uma citação direta ao livro de Enoque, uma citação direta. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Epístola de Judas é um texto que carrega apenas 25 versículos, tem apenas um capítulo, e exatamente aqui, ó, verso 14, nós temos duas menções ao livro de Enoque aqui. Você tem a primeira menção exatamente nos versos 8 e 9. Eu vou ler o verso 8 e 9, diz assim: Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Preste atenção no verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ok? Depois, você vai ver aqui no verso 14. Quanto a esse foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vejo o Senhor com suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa citação, elas estão presentes nesse livro apócrifo de Enoque. Então, o Judas ele faz uma menção direta a esse livro. Se você pegar também a carta de Pedro aqui, na segunda carta de Pedro, você vai ver aqui, deixa eu ver, capítulo 2, segundo Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz: Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais de 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Basicamente esse verso 4 aqui, onde ele fala que Deus não poupou anjos quando pecaram, e precipitou eles ao inferno, né? Ele está falando aqui não daquele texto de Apocalipse, onde muitos leem lá no capítulo 12, que fala da revolução de anjos. Não, aqui é uma citação do livro de Enoque, onde fala quando os vigilantes, os anjos que estavam na terra, né? É uma citação dessa literatura, que é uma literatura apócrifa, tá, gente? Não estou dizendo que é verdade ou que deixa de ser verdade, mas ela é citada pelos autores do Novo Testamento, então nós precisamos considerar isso. Há um momento nesse livro de Enoque onde os anjos eles resolvem quebrar a sua aliança com Deus, abandonarem o seu estado de pureza, e eles se casam com as mulheres, com as humanas, e a partir daí gera toda uma situação de seres híbridos, que no texto de Enoque é chamado de nefilins, os caídos, ok? E aí há uma certa conexão, segundo o livro de Enoque, deixa subentendido, com o capítulo 6 de Gênesis, quando fala que os filhos de Deus, eles se deram em casamento com as filhas dos homens, e isso gerou os varões de renome, gerou os gigantes, né? O texto vai dizer exatamente isso. Para eu não ficar equivocado aqui, já que eu resolvi, não estava no meu script, mas eu resolvi aqui de improviso falar sobre isso, para que eu não faça uma citação errada, eu vou abrir o texto da Bíblia aqui, Gênesis capítulo 6, exatamente o verso 2, onde começa a se falar da história de Noé. Então, o verso 1 diz: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Segundo a história de Enoque, segundo o livro apócrifo de Enoque, os filhos de Deus aqui são anjos, ok? Logicamente que essa não é a interpretação tradicional, ok? Não é a interpretação tradicional, mas essa interpretação ela já esteve presente na história da igreja. Tanto que Orígenes de Alexandria no século III foi um dos que defendeu esse ponto de vista, como está nesse livro de Enoque.
ok? E de certa forma, até o próprio Agostinho disse que Orígenes tinha uma certa razão em fazer esse olhar. Logicamente que os outros intérpretes da história da igreja preferiram entender esses filhos de Deus como sendo a descendência piedosa de Adão por meio de Sete, do seu filho Sete, e as filhas dos homens sendo a descendência de Caim. Essa é uma das interpretações que se tornou mais comuns desde a igreja, desde a época dos pais da igreja ali. Porém, Agostinho e Orígenes já divergiam um pouco de outros intérpretes, querendo dizer ou intencionando que seria mais provável estar conectado à ideia do livro de Enoque. Ok? E aí, por muito tempo, se leu esse texto pensando exatamente como essa tradição de que os filhos de Deus são os descendentes de Adão através de Sete, e as filhas dos homens desse texto são os descendentes de Caim. Aí, agora, há pouco tempo, algumas poucas décadas, que tem voltado novamente esse debate para novamente olhar para esse livro apócrifo, que gera uma polêmica muito grande, que existem muitas questões dúbias, difíceis de entender e até contraditórias em termos de autoria, de composição e tantas coisas, mas que tem se levantado novamente esse questionamento, ok? A ideia aqui não é crítica textual, não é fazer esse trabalho de exegese mais maciça, aqui não, aqui a ideia é só, eu estou só usando isso aqui para mostrar como o gênero apocalíptico, porque o livro de Enoque, ele é uma literatura apocalíptica. Se você pegar esse livro de Enoque, ler ele, você pegar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, você vai ver que existem semelhanças literárias. Estou falando em termos de arranjo literário, ok? E aí o texto aqui, só para fechar aqui a ideia, aí diz que no verso 3, diz, ora, naqueles dias haviam gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renomes na antiguidade. O texto diz no verso 4, havia gigantes na terra. A palavra hebraica aqui usada é nefilim, ok? Que quer dizer literalmente caídos. Essa seria uma tradução mais literal, tá? Talvez a ideia aqui de usar o termo é porque também ela vem de uma outra, ele é derivado de uma outra palavra, que é uma palavra ugarítica, que é ur, né? Significam aqueles que caíam sobre outras pessoas, né? Vinham com poder sobre outras pessoas. Talvez era esse o sentido aqui. Mas a palavra em si, nefilim, literalmente é caídos, né? Os caídos. Então, tem toda uma teoria aí por trás que não convém, talvez fique para um outro curso para a gente tratar disso. Mas esse é um gênero muito importante e que ele demanda uma forma de interpretar, de estudá-lo muito específico, que é a literatura de gênero apocalíptico. E o que a gente vai entender disso? Que cada um desses gêneros, eles vão necessitar de uma abordagem específica. Conhecer o tipo de literatura que nós vamos estudar é de suma importância para que nós possamos fazer uma boa interpretação e um bom estudo da passagem, ok? Então, essa aqui é a minha fala introdutória para esse módulo, sobre a necessidade de desenvolvermos uma metodologia de estudo das Escrituras, de estudo da Bíblia, que nos possibilite, que nos capacite a compreendermos esses tipos de literaturas que estão presentes dentro das Escrituras Sagradas e sabermos interpretá-las, compreendê-las, primeiramente para o nosso próprio entendimento e depois para que nós possamos transmitir a outros, ok? Exatamente em relação à Escritura, cabe aquilo que está em Esdras, capítulo 7, verso 10, onde diz que Esdras, ele aplicou o seu caminho para buscar a lei do Senhor, para colocar em prática e para ensinar aos filhos de Israel. Então Esdras buscou a lei do Senhor, ou seja, ele buscou conhecê-la, compreendê-la, estudá-la, para, em segundo lugar, praticá-la em sua própria vida, para vivê-la em sua própria vida, para que depois pudesse transmitir a outras pessoas. Esse é o caminho da vida de alguém que se aplica a estudar as Escrituras. Conhecer, viver e transmitir, ok? É o nosso CVT, conhecer, viver e transmitir, ok? Então nós estamos entrando nessa disciplina onde nós vamos desenvolver uma metodologia de estudo da Bíblia, ok?
E nessa aula, nessas próximas aulas, nós vamos abordar maneiras de estudarmos o texto bíblico, ok? E nós vamos nos utilizar de um método, vou jogar até um slide aqui para que você veja, um método conhecido por OIA, que significa, OIA significa observar, interpretar e aplicar, ok? Essas 3 palavras, elas vão ser chaves no nosso trabalho de estudo aqui das Escrituras. Observação, interpretação e aplicação do texto da Bíblia. E do que fala cada uma delas? Basicamente, a observação, ela envolve a leitura do texto, ela envolve compreender o que o texto diz, ela envolve analisar por meio da leitura exatamente a proposta, o que está sendo dito, o que está sendo transmitido. Já na interpretação, nós estamos analisando o que o texto significa, qual o sentido do texto, o que o autor queria nos transmitir ao escrever o texto. Essa é a busca na interpretação. E depois a aplicação, que é o resultado do texto, como nós trazemos o texto para a nossa vida de forma prática, como nós passamos a vivê-lo, ok? Como nós incorporamos ele em nossas vidas. Hoje, nesta aula, eu vou trabalhar com vocês o primeiro pilar do nosso estudo, que é o princípio da observação, ok? E qual o propósito de observar? Para que nós vamos trabalhar isso? Precisamos entender que o propósito da observação no estudo da Bíblia é saturar-se do conteúdo da passagem das Escrituras. Ou seja, a observação é um processo onde nós vamos aprender a ler o texto. E ler é uma tarefa árdua, é uma tarefa trabalhosa. Nós acreditamos que nós aprendemos a ler quando nós fomos alfabetizados. Essa é a nossa crença popular. Eu aprendi a ler quando eu fui alfabetizado. E na verdade, você vai perceber que temos grandes dificuldades em ler. Algumas pessoas têm dificuldade na própria leitura, em ler, em formar as palavras, em construir as frases, mas, mais do que isso, temos dificuldades na compreensão do que está sendo dito. Temos dificuldade de observar, de perceber o que nos está sendo transmitido, seja em um livro, seja em uma propaganda, seja em algum enunciado. Normalmente temos essas dificuldades. E quando nós lidamos com textos acadêmicos, com uma linguagem técnica, aí se torna ainda muito mais complicado. Então nós precisamos, de fato, aprender a ler. E quando eu falo aprender a ler, não é que você não saiba ler, mas aprender a ler deve nos levar a buscar a compreensão clara do que nós estamos lendo, do que nós estamos analisando, ok? Então, o primeiro ponto dentro desse item da observação que eu quero trabalhar com vocês é aprendendo a ler o texto bíblico, ok? Porque ler é a atividade básica do aprendizado, ok? Nenhum método substitui a leitura. Aliás, as maiores descobertas científicas, elas estão atreladas às observações, a estar atento olhando para algo, a estar atento compreendendo o que aquilo significa. E no estudo, a leitura, quando ela passa por esse princípio de você se tornar um observador, um analista, alguém que está analisando o que está lendo, vai produzir uma aceleração no seu aprendizado e um crescimento pessoal muito grande em sua vida. Então, a Bíblia ela deve ser cuidadosamente lida para ser entendida, ok? E agora a gente vai pegar alguns princípios, desenvolvermos alguns princípios aqui para que nós possamos fazer uma boa leitura das Escrituras, ok? Quero trabalhar com vocês 5 tópicos. O primeiro deles é leia a Bíblia com atenção, ok? Por quê? Quando eu leio a Bíblia, eu preciso prestar atenção ao que eu estou lendo. Eu preciso perceber o que está sendo dito. Eu preciso ler com concentração. Ou seja, eu tenho que deixar as outras coisas de lado para que a minha atenção, o meu foco, seja aquilo que eu estou lendo, ok? Então, às vezes eu percebo que muitas pessoas, elas estão lendo alguma coisa e estão
distraídas, estão em alguns ambientes, muitas vezes com muito barulho, com muito falatório, com música alta, com televisão ligada. E nem todas as pessoas têm uma capacidade de concentração muito alta, que independente do barulho externo, independente das situações externas, ele consegue estar concentrado ali. Existem pessoas, e logicamente, que isso é desenvolvido com treino, tá? Isso é desenvolvido com treino. Tem pessoas que elas estão muito bem treinadas, elas já desenvolveram um foco muito grande. Existe toda uma literatura hoje sobre isso, é chamada de mindfulness, ok? O mindfulness é atenção plena, é concentrar-se plenamente em algo. E tem muitas pessoas que elas já estão muito bem treinadas e adaptadas, que mesmo num ambiente de muito barulho, se elas precisam fazer uma determinada coisa ou ler algum determinado livro ou leitura, elas conseguem se concentrar naquela leitura, independente dos fatores externos. Porém, não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas elas estão sujeitas a distrações muito fáceis. E um dos elementos que mais comprometem uma leitura acurada, uma leitura que gera compreensão, é porque estão dividindo a sua atenção com outras coisas. Não há uma concentração total naquilo que está sendo feito, entendeu? Então, como nós vamos trabalhar isso? Primeiramente, nós vamos ter que tirar os barulhos externos. Você vai ter que procurar um momento, um ambiente, um local, para que você possa fazer uma leitura onde você consiga prestar o máximo de atenção possível no que você está lendo, no que você está fazendo, entendeu? E aí, lógico que tudo isso é uma disciplina. Aos poucos, você vai começar a criar um foco maior, uma concentração maior. Mas eliminar as distrações, eliminar os ruídos ao redor, vai ser de suma importância para que você possa ler com atenção, ok? E aí, isso já nos conecta ao segundo tópico, ao segundo princípio, que é leia a Bíblia repetidamente. Para que a minha atenção e para que o meu foco ele aumente cada vez mais, ele se torne uma crescente na minha leitura da Bíblia, eu preciso ler repetidamente. Eu preciso ler repetidas vezes. Eu preciso ler várias vezes o texto. Eu preciso ler, reler, ler novamente. É um exercício. É como você malhar numa academia. Você vai lá, você pega um peso. Logicamente você nunca vai começar com um peso alto, um peso leve. Mas você vai fazer o quê? Repetições. E essas repetições vão gerar séries. Então você vai fazer um exercício. Você vai fazer lá 8, 10 repetições. E aí você vai descansar. E aí você vai fazer uma outra série de mais 10 repetições. E aí você vai descansar mais um pouquinho. Fazer mais uma outra série, sei lá, de mais 10 repetições. O que vai acontecer? O seu músculo, a sua musculatura, ela irá desenvolver, o seu músculo irá fadigar, mas ao mesmo tempo ele vai ser condicionado por conta das repetições. O cérebro, ele carrega uma plasticidade semelhante ao músculo. O cérebro ele também cresce, ele também se desenvolve. E ele se desenvolve a partir do quê? Do mesmo padrão. De treino, de repetição. Então você precisa ler. Aí você vai me perguntar, quanto eu devo ler? Você deve ler até você compreender. Se for 10 vezes para você compreender, que seja 10. Se for 20, 20. Se for 30, 30. Se for 50, 50. Lembre-se que o objetivo da observação desse primeiro princípio, dessa primeira coluna, é nos levar a nos encharcar das Escrituras, nos encharcar do texto bíblico. E não há como nós estarmos encharcados se não houver esse elemento de repetição. Se você não ler uma passagem até você estar saturado dela, você ler uma passagem até você conseguir até mesmo decorá-la, você ler aquela passagem a tal ponto que você tenha um domínio sobre ela, que você faça parte dela e ela faça parte de você. Nós temos que nos tornar um com o texto. Nós temos que estar entrelaçados, envolvidos com o texto das Escrituras. Você tem um conselho do apóstolo Paulo, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então nós precisamos deixar que a palavra habite em nós, habite, que nós estejamos ali envolvidos. E aí vale ler inúmeras vezes, vale ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você corrige a sua leitura, a sua pronúncia, mas ao mesmo tempo você aumenta a sua atenção, porque você está lendo e falando. Então você também está se ouvindo nesse processo. E isso tudo vai contribuir
para que você tenha uma leitura mais eficaz. O terceiro tópico aqui, o terceiro princípio, leia a Bíblia com oração. Por que eu preciso orar? Porque eu preciso que Deus ele me conceda iluminação, que Ele me conceda entendimento espiritual. Não basta ler apenas para conhecer o texto, conhecer o tipo de literatura, conhecer a linguagem, conhecer os ambientes geográficos, históricos, a doutrina que talvez esteja sendo exposta ali. Eu preciso ouvir Deus por meio do texto sagrado. Nós confessamos como cristãos que as Escrituras são a palavra de Deus. São a palavra de Deus. Sendo assim, nós confessamos que Deus se comunica conosco por meio da sua palavra. Então, para que possamos ouvir essa voz de Deus dentro das Escrituras Sagradas, nós precisamos orar. Uma das obras do Espírito Santo em nós é produzir iluminação. E o que vem a ser isso? Iluminação é a compreensão, é o discernimento espiritual. Quando o Espírito Santo ele nos ilumina, nós ouvimos, nós discernimos, nós compreendemos a voz de Deus por meio da leitura do texto. Lembre-se que Jesus diz no Evangelho de João, ele diz assim, as minhas palavras são espírito e são vida. O que Jesus quer dizer com isso? Que as palavras dele, já que elas são espírito e vida, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E uma vez que nós a discernimos espiritualmente, vai promover vida espiritual em nós. Vai promover graça de Deus em nós. Vai promover comunhão espiritual com Deus por meio do nosso estudo, da nossa leitura. Então nós precisamos orar. Paulo, ao escrever para os crentes da cidade de Éfeso, ele ora para que Deus produza exatamente na mente e no coração daqueles crentes iluminação espiritual. Se você abrir comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do carta aos Efésios, capítulo 1, verso 16 em diante, ele diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo sempre menção de vós nas minhas orações. E aí ele vai orar, olha a oração dele no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E verso 19. Qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o que nós vimos aqui? Que ele ora pedindo para que Deus conceda sabedoria, para que Deus conceda revelação, para que Deus ilumine o entendimento deles. Veja só, para que eles possam ter discernimento, um profundo discernimento espiritual. Então nós precisamos ler a Bíblia orando. Você deve, antes de estudar as Escrituras, antes de ler, ore a Deus pedindo exatamente isso, para que você possa ouvir a voz dele, para que você possa discernir os movimentos de Deus, para que você possa ouvir a voz dele falando diretamente com você, para que você peça a Deus para que o Espírito Santo te dê iluminação, te dê compreensão, te dê discernimento ao estudar, ao ler as Escrituras. E você pode ter certeza que a sua leitura e o seu estudo fluirão muito mais. Você experimentará uma compreensão muito maior, porque você não terá apenas uma compreensão técnica, uma compreensão científica do texto, mas você ouvirá a Deus, você ouvirá a comunicação de Deus, e isso que torna a palavra de Deus singular, porque Deus se comunica por meio da sua palavra. Mas nós precisamos estar abertos, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar receptivos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus dentro das Escrituras Sagradas para nós, ok? Então, ler a Bíblia com oração. Quarto tópico, quarto princípio. Leia a Bíblia com a imaginação. E o que isso quer dizer? Ler a Bíblia com a imaginação é ler meditando, é ler refletindo. Lembra que no módulo passado, quando nós falamos sobre práticas de espiritualidade, que eu falei que uma das práticas da nossa espiritualidade, uma das disciplinas espirituais é a meditação. Exatamente o quê? Essa capacidade de nós meditarmos, de nós refletirmos, de nós estarmos ali mastigando o texto da Escritura Sagrada. Ler com a imaginação
implica também em você transformar os seus olhos em ouvidos. Então, eu estou lendo o que o texto está dizendo, mas ao ler o que o texto está dizendo, é como se eu estivesse ouvindo alguém contando aquela história, narrando aquele texto. Então, eu preciso ler com os ouvidos. Eu vou estar lendo, mas ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou ouvindo aquilo, como se alguém estivesse me contando. Isso é ler com os ouvidos. Mas também eu preciso ler com os ouvidos e imaginar aquela cena. Eu preciso ler e imaginar como era, vamos supor, eu estou lendo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquilo que inaugurou dentro da tradição cristã do 3º, 4º, 5º século, chamado Domingo de Ramos, né? Porque ao entrar em Jerusalém, as pessoas colocaram ramos, folhas ali, meio que construindo um tapete para a entrada do rei. E eu estou lendo aquela passagem da entrada de Jesus, eu tenho que imaginar Jesus subindo no jumentinho, eu preciso imaginar ele chegando na cidade, ele chegando pelas portas principais da cidade, as pessoas o reconhecendo como Messias, proclamando ele como um rei e construindo, sabe, colocando essas folhas no chão como se fosse um tapete. Eu tenho que imaginar essas cenas. É como se eu fosse, ao ler essa passagem, é como se eu me colocasse ali como parte da multidão que estava ali, vendo Jesus passando. E o Evangelho de Mateus faz uma conexão com o texto de Zacarias, que o rei viria sentado num jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, imagine eu estando ali, olhando para aquele homem, passando ali diante dos meus olhos, e lembrando da profecia de Zacarias, e enxergando que aquele era o rei. Mas ele não era somente o rei no sentido humano, em que as pessoas estavam querendo considerá-lo, mas ele era o rei da glória. Ele é aquele do Salmo 24, onde diz: abram-se, ó portas, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então imagine você enxergando isso, imagine você pensando, imagine você fazendo essas conexões. Esse tipo de leitura, na Idade Média, ela foi muito desenvolvida pelos monastas, e isso era chamado de lectio divina. Era enxergar Deus, era imaginar, era se imaginar na cena, era se colocar lá. Então imagine, por exemplo, na cena da crucificação, Jesus ali, na cruz, e você entre a multidão, olhando para aquele homem desfigurado, aquele homem inocente, sendo acusado de um crime que ele não cometeu, tendo sido exatamente alguém que sofreu toda uma armação. Mas você vê que aquele homem que está ali, ele está ali por sua causa. E que são os seus pecados, são os meus pecados, pelo qual ele está ali, morrendo, assumindo o nosso lugar. Agora imagine, se veja, ao ler essa passagem, se veja ali. Imagine se você pudesse ouvir algo que ele pudesse te falar. Imagine você olhar atentamente para ele. Então, leia com a sua imaginação. Isso vai mudar radicalmente a forma como você lê as Escrituras. Pode ter certeza disso. A partir de então, se isso se tornar uma prática na sua vida, a Escritura ela se tornará muito viva, muito clara, muito real para você. Tá entendendo? E isso fará toda a diferença na sua compreensão do texto da Bíblia e na sua relação com Deus. Pode ter certeza disso. E o quinto princípio aqui é: leia a Bíblia fazendo perguntas ao texto. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós chamamos isso de leitura indutiva, ok? Nós vamos lançar perguntas para o texto e essas perguntas você encontrará a resposta no texto. Aí, aqui no slide que você vai ver aqui, nós colocamos as perguntas que você pode e deve fazer ao texto. Então eu dividi elas em quem, o que, onde, quando, por quê e para quê. Então, nesse quesito quem? Então, quem escreveu o texto? Quem está recebendo? Quem são as pessoas no texto? Aí você pode agora se utilizar do o quê? O que está acontecendo nesse texto?
O que o escritor está tentando comunicar? O que acontece com os personagens dentro desse texto? Depois vem o onde. Onde a narrativa ou o evento está acontecendo? Onde estão os personagens na história? De onde estão vindo? Para onde estão indo? Onde estavam os leitores originais do texto? Depois vem o quando. Quando os eventos do texto aconteceram? Quando o autor escreveu? Depois o porquê. Por que o autor nos apresenta essa mensagem? Depois o para quê. Qual a finalidade desta passagem? Que ensino essa passagem apresenta para a minha vida? E que mensagem essa passagem apresenta para a igreja? Ok? Quando nós utilizamos isso aqui, essa abordagem, nós começamos a extrair. Ao fazermos perguntas para o texto, nós vamos extrair essas respostas. Lógico, irão ter perguntas que você irá fazer que tem no texto, e existem outras que não terá no texto. Mas quanto mais você fizer perguntas, mais você irá conhecer o texto. É igual o processo de conhecer uma pessoa. Você conheceu uma pessoa, foi apresentada uma pessoa para você a primeira vez, você está ali conversando com alguém pela primeira vez. Como você vai conhecê-la? Quanto maior o número de perguntas que você fizer, mais você vai conhecer acerca daquela pessoa. Você pode ver quando se entrevista, né, quando um repórter entrevista alguém, principalmente no que tange a fazer uma apresentação de uma pessoa, você pode ver que a pergunta dos entrevistadores visam fazer com que a pessoa se torne conhecido dos seus telespectadores ou dos seus ouvintes, entendeu? Então esse sistema de perguntas vai te ajudar a trabalhar o conhecimento do texto. Você vai conhecer, você vai ter uma visão mais clara, vai ter uma visão mais definida, textualmente falando, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um questionário, eu tenho um material à parte, que é um material anexo. Vocês estão recebendo aí o material que é a apostila de vocês, desse módulo, mas eu vou estar mandando um segundo material, que é um roteiro de como nós estudarmos um texto, qualquer texto da Bíblia, por meio desse sistema de perguntas, ok? E você vai ter ali um escopo de 84 perguntas que vão abarcar tudo aquilo que envolve aquela passagem, ok? E a partir daí você vai aprender o quê? Você vai aprender a conhecer o texto, ok? Então, basicamente é isso. Esse é o primeiro pilar que nós estamos trabalhando, que é o pilar da observação. A observação vai envolver a leitura, ok? E dentro do processo de leitura, você precisa desenvolver esses 5 princípios na leitura do seu texto. Ler a Bíblia com atenção, ler a Bíblia repetidamente, ler a Bíblia com oração, ler a Bíblia com imaginação e ler a Bíblia fazendo perguntas ao texto, ok? Então, aqui eu concluo com vocês esse primeiro princípio, essa primeira coluna do nosso método de estudo da Bíblia com o princípio da observação. E isso deve levar você a estar encharcado do texto da Bíblia a tal ponto que você domine aquela passagem, ok? Então, vai seguir o material para vocês, também vai seguir uma atividade relacionada à aula de hoje, ok? Então, no grupo eu vou explicar melhor como irá se desenvolver as nossas atividades referentes a esse módulo e a cada aula especificamente, ok? Então, um forte abraço a todos e bons estudos!